A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a hora de Deus. Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esta é uma das passagens mais impressionantes da palavra de Deus. Nela vemos como muitas vezes Deus age em nossas vidas e com as nossas vidas. A Bíblia afirma que Jesus compeliu os discípulos para irem para o outro lado do Mar da Galileia, do lado de Cafarnaum. Eles tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes e estavam, é óbvio, maravilhados. Jesus, no entanto, ordena que o deixem sozinho e que vão para o outro lado do Mar da Galileia. Jesus então se afasta do povo que queria naquele momento até proclamá-lo rei, pois estavam maravilhados com o milagre dos pães e dos peixes e assim também impressionados com o seu sermão. O Mar da Galileia, de fato, é um lago de água doce e possui até 13 quilômetros de largura. A Bíblia nos informa no Evangelho de João que eles estavam a cerca de 25 estádios de distância da terra, ou seja, quase 5 quilômetros. Eles partiram ao final da tarde, era a primeira vigília. Por algum motivo que não entendemos, nos parece que a tempestade iniciou logo em seguida, pois um bom remador avança cerca de 1 quilômetro a cada 15 minutos, e sem falar, é claro, dos atletas que podem encurtar ainda muito mais este tempo. Aqui, no entanto, eles levaram horas sem conseguir avançar muito, e isso nos chama a atenção. Eles não conseguiram prosperar em sua jornada, mas estavam andando como em círculos, devido à forte tempestade. Jesus sabia da tempestade, assim como sabia que horas devia vir até eles. Deus nunca é pego de surpresa. Às vezes vejo alguém dizer, faça algo para surpreender a Deus, mas esse pensamento está errado, pois ninguém pode surpreender aquele que tudo sabe. Jesus os enviou para a tempestade. E isto era uma provação, era uma prova que eles tinham que passar. Não para provar algo para o Senhor, pois Deus conhece tudo de nós e nunca a prova é para Ele. E sim para nós vermos quem nós somos, conhecer as nossas falhas, nossas fraquezas e imperfeições. Quero que você imagine por um instante a cena dos discípulos em meio ao mar, sendo jogados de um lado para o outro, encharcados pela chuva, em meio à escuridão, com ventos fortes e eles completamente inseguros, dentro de um pequeno barco e no meio do mar e à noite. Eles conheciam o mar, conheciam o barco, mas nada disso parecia resolver o problema que estavam enfrentando. O desastre era iminente. Esta era a visão deles. A morte parecia lhes dizer que chegara a hora. Tudo estava indo contra eles. Eram as ondas, era o mar, era o forte vento. Com certeza estavam cansados de tanto lutar, e bem provável suas mãos já estavam cheias de calos e até sangrando de tanto remar e lutar para não naufragar. Mas nada disso adiantava. O mar ainda estava ali. Os ventos não cessavam. A noite não passava. A dor, o cansaço e a insegurança eram agora as suas companhias. Há momentos que passamos em nossas vidas que tudo parece dar errado. Você está no centro da vontade divina, assim como os discípulos estavam, mas ainda assim você está vivendo os momentos não de alegria e de bênçãos, mas os momentos de sofrimento. Você está em uma tempestade, você está sendo provado pelo Senhor. Você está passando por algo que nem mesmo em seus mais profundos pensamentos poderia imaginar o sofrimento que agora é a sua realidade. Você fez tudo certo para Deus. Você obedeceu ao Senhor. Você se dispôs, mas agora sofre por algo que não entende. Essas são as provações de Deus. Deus nos coloca nelas e só Ele é quem pode nos tirar delas. Nenhum talento humano, dinheiro, conhecimento, poder, status, posição social, recursos, nada neste mundo poderá te tirar da aprovação que Deus te colocou, senão o próprio Deus. Os discípulos fizeram o que podiam, mas de nada adiantava. No tempo de Jesus, as vigílias eram divididas em 4. A primeira vigília acontecia das 6 da tarde até as 9 da noite, depois a segunda das 9 até a meia-noite, depois a terceira
da meia-noite até as 13, e finalmente a quarta vigília, que era mais escura, das 3 até as 6 da manhã. Esta foi a hora de Deus, a quarta vigília da noite. Esta foi a hora que o Senhor se apresentou a eles e caminhando pelo mar. Ele estava mostrando aos discípulos: eu coloquei vocês na tempestade e eu venho caminhando por cima das águas, pois eu sou o Senhor da tempestade. Glória a Deus. Eu dou ordem e toda a natureza tem de me obedecer. Eu sou o Senhor. O Senhor esperou até a quarta vigília da noite, ou seja, eles ficaram quase 12 horas no meio de uma tempestade para obterem a resposta de Deus. O grande ensino aqui é o seguinte: quando na tempestade, não tente sair dela, mas descanse em Deus. Todo o teu esforço de sair dela será em vão. Você precisará confiar em Deus e esperar nele a resposta. Davi escreveu: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. E esse é o segredo. Jesus vem e diz as palavras que lemos no início desta mensagem: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ele estava dizendo: se alegrem, o problema acabou, eu cheguei, eu estou aqui. Glória a Deus. Quando Jesus chega, toda a tempestade se vai. Nenhum vento, nem fúria do mar pode contra o nosso Deus. Toda luta desaparece, todo o sofrimento acaba, toda a tempestade se vai, pois o Senhor chegou para mudar toda a situação. Jesus repreende o mar e os ventos, e tudo então se torna calmo e silencioso novamente. Mas aqui vem também um outro grande mistério, que muitos não percebem nesta passagem. No Evangelho de João está escrito que eles imediatamente chegaram do outro lado. Os discípulos estavam exaustos e o Senhor sabia disso. Eles não se encontravam mais em condições de seguir remando depois de quase 12 horas de luta contra o mar, contra as ondas e contra os ventos. Eles estavam muito cansados. O barco saiu de forma milagrosa do meio do mar e foi parar em terra. Sim, a bênção de Deus vem de forma completa. Quando o Senhor te tirar da tempestade, Ele fará a obra de forma completa, de tal maneira que tudo o que precisará fazer é dizer: obrigado, meu Deus, pois Tu és perfeito. Aleluia. Há cerca de 25 anos atrás, mais ou menos, eu ouvi um testemunho de 3 pastores que estavam retornando de viagem, vinham do interior do Rio Grande do Sul a Porto Alegre, depois de um período de oração e jejum por vários dias. Eles estavam cansados e na viagem faltavam pelo menos, pelos seus cálculos, mais de 2 horas para chegar em Porto Alegre. Eles oraram a Deus para que o Senhor encurtasse o caminho. E em uma curva logo à frente, após a oração, o veículo apresentou a estrada principal que mostrava já a saída para a cidade de Porto Alegre. E já se podia ver a cidade ao longe. Eles não souberam como explicar isso. Olharam no relógio. O horário não batia com a estimativa que tinham, mas entenderam que o Senhor ouviu as suas orações e encurtou aquela viagem quase 2 horas para os seus servos. Deus é um Deus de milagres. Não duvide que Ele pode mudar a tua situação nesta mesma hora em que estou ministrando aqui, pois Ele tem feito milagres na minha vida e Ele também vai fazer na tua. Que Deus te abençoe.